Então tem toda uma série de questões que envolvem esse jogo que eu acho que merece, no mínimo, uma reflexão. No mínimo, é um jogador importante, uma fase, mas é um cara importante, claro que é, que poderia ter nesse jogo mais chance de voltar, não está à disposição do Flamengo. Não está à disposição, porque está suspenso, por causa de uma bobagem, por causa de uma besteira, uma atitude que eu não consigo entender até agora. Toda vez que eu lembro, por que o cara faz um negócio desse? E o Tite foi muito mal, muito mal. O Tite foi muito mal nas escolhas. Acho que foi uma estreia assim, muito ruim. Achei muito decepcionante. Muito decepcionante. O Flamengo foi uma coisa realmente muito abaixo. Porque a gente fica vendo, gente, jogo do estadual. Estadual. O Flamengo jogou contra o Vasco e contra o Botafogo, aí entrou numa fase que o time não estava tão ajustadinho, né? Tanto que eles tiveram claras chances de gol. O Vasco, então, duas que o Léo Pereira salvou. Já contra o Fluminense, na parte final, o Flamengo foi melhor. O Flamengo não permitiu nem que o Fluminense finalizasse praticamente. O Flamengo mostrou progressos. E vem vencendo seus adversários com uma autoridade, tudo mostrando que está no caminho. Aí vem o jogo da Libertadores fora de casa e fala, agora é a hora de mostrar que o time não foi o que nós vimos. Mas em parte também porque o Tite mexeu demais. Mexeu em todos os setores. Ele mexeu todo o lado esquerdo da defesa, por opção, porque Ayrton e Léo estavam à disposição, o Léo Pereira. Ele mexeu no meio campo, por necessidade, que o De La Cruz ficou adoentado, mas não colocou o homem que o substituiu no domingo, no sábado anterior, e que é um cara mais preparado para esse jogo, que é o Alan. Ficou claro isso no segundo tempo, quando o ex-jogador do Atlético foi para o jogo, pôs o menino, o Igor, não era para colocar, era óbvio isso. Depois ele colocou o Everton Araújo, uma verdadeira fogueira, o menino, quando poderia colocar um zagueiro por ali e fazer algo mais Podia seguro. ter botado um garoto lateral no banco também, né? Ou isso, um lateral, né? Que nem é da posição garoto. Né? E, no final, essa situação também, que aí não cabe a ele, mas ele tem que colocar o Bruno Henrique ali, porque por alguma razão o Pedro saiu. Não sei se é desgaste, o que estava acontecendo. Algum motivo deve ter, né? O Pedro ter saído. E ele só tinha como colocar o Bruno Henrique. E outra coisa, esse negócio do Varela, que a gente vai falar sobre isso. O Varela saiu lá com câimbra, né? O Flamengo tem um lateral, gente, porque o Wesley está machucado. Vai ter o quê? 5 laterais direitos? Eu concordo que tem que ter um bom lateral. Mas não adianta contratar por quantidade. Se o Vinha ficar machucado e o Ayrton Lucas estiver jogando, sentir alguma coisa, o Flamengo vai ter que improvisar. Todo o time vai ser assim. Ou vai ter 3 para cada posição? Tem que entender um pouco melhor isso. O Flamengo ficou sem lateral porque o cara sentiu câimbra e o outro está contundido. O Wesley está machucado. Se o Wesley estivesse em condições, ele entraria no lugar do Varela. Agora, o que o Tite encontrou de solução ali foi muito ruim. Sabe? Eu fiquei assim, sinceramente, quando o garoto errou o passe ali, o Everton Araújo, eu fiquei preocupado. Falei, cacete, que esse garoto, meu Deus do céu, isso acontece. Nem precisava entrar no gol, uma bola na trave, sabe? Uma jogada de grande perigo. Todo mundo joga, você joga. Né? Veio logo isso, né? Eu já vi gente na rede social depois do jogo falando que o Vinha não joga nada. Porque ele não jogou nada. Mas aí ele já não joga nada. Sabe? Os julgamentos definitivos eles vêm rapidamente. Para um garoto, isso é muito pesado. Então, acho que o Tite foi muito mal. Eu achei muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. E não é mimimi, não. É uma análise crítica de um time que a gente esperava ver muito mais. E um time que deve muito à torcida. Não pode esquecer isso. Vou bater nessa tecla até o final. Esse time deve ao torcedor do Flamengo atuações dignas e vitórias. O que eles fizeram no ano passado não se esquece. Empatar com o Nublense, perder para o Alcas, ser eliminado pelo Olímpia com 3 gols de cabeça. O Olímpia, que nem está classificado para a competição sul-americana dessa vez, foi eliminado em fase preliminar sul-americana, que é um clube que estava com transfer ban, cheio de problemas. É um clube grande da América do Sul, tricampeão da Libertadores, mas que vive uma crise tremenda. E o Flamengo foi humilhado naquela derrota. Uma derrota ridícula, sem contar as 20 derrotas durante o ano, goleada de Cuiabá, goleada de Fluminense em final de Carioca, goleada de Bragantino 4-0, derrota para Maringá, último jogo do ano, perdeu para o São Paulo, ridiculamente 1-0 gol do Luciano, e o Flamengo só foi para a fase de grupos porque o Botafogo também não venceu seu jogo, senão o Flamengo não iria para a fase de grupos da Libertadores. Esses jogadores, no ano passado, com diferentes técnicos, aí entra a diretoria também, evidentemente, protagonizaram vários vexames que não podem ser tolerados no Flamengo. Nesse Flamengo rico, de 1 bilhão e 400 de faturamento, com salários em dia, com ótimo CT e ótimas condições de trabalho. E a única maneira desses caras consertarem isso minimamente é jogando bem e vencendo jogos. Eles não fizeram isso, não jogaram bem. Então tem que ser criticado sim. Essa coisa de ficar já achando que está tudo bem porque ganhou do Volta Redonda, do Sampaio Correia, do Nova Iguaçu, para mim não cola não. O negócio é Libertadores. E o que o André falou, concordo totalmente. Esse negócio é bizarro, então tem que adaptar o estadual. Então o estadual terminasse uma rodada antes, gente. Para que tanto jogo inútil no Campeonato Estadual? Todos eles, que terminassem antes da Libertadores. A Conmebol já anunciou há muito tempo que, nos primeiros dias de abril, nós teríamos a primeira rodada das competições sul-americanas. A Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores.
Então por que termina no domingo que vem? Por que não terminou no domingo passado? Por que não ajustaram o calendário? Quem tem que ajustar são as federações. É muito simples isso. Sabe? Se alguém acha que na Europa a Champions League vai se adaptar à Copa da Liga inglesa, à Copa da Liga francesa, ou à Copa da Bulgária, não. Não, os caras sabem o calendário da UEFA, vão encaixando, todo mundo joga, vai em frente e seguimos. Então não tem que adaptar nada. O estadual não pode ser super. O Grêmio perdeu para os Strongest com o time reserva, num jogo que pode custar caro lá na frente. O Palmeiras ontem escapou de uma derrota, sabe-se lá como. O que perdeu de gol o São Lourenço, quando estava 1-0, lance cara a cara, assim, poderia ter feito 2-3. Porque o Palmeiras, no final do jogo, tinha 6 titulares. 6 titulares. Mas começou com um time com 9 reservas. Porque tem que ganhar do Santos no domingo, de qualquer maneira, essa coisa. São os clubes brasileiros, assim, isso é uma situação que tem que ser discutida com relação ao calendário. E a contramão, acho, do que isso que o André falou, que viu aí. Porque não tem que adaptar nada. O campeonato tem que terminar antes. Que loucura, gente. O cachorro correndo atrás do rabo, que maluquice isso aí. Só o que faltava. Enfim, desculpa o desabafo, estou bem irritado com esse negócio. Sabe? Achei terça-feira um horror. E ontem mais um horror. Eu vejo esses times desfalcados e tu fala, cara, isso é uma piada. Isso é uma brincadeira, cara. Uma brincadeira. Eu nem vou falar do Botafogo. O Botafogo não poupou ninguém. O Botafogo só fez o vexame que é ofuscado porque o dono do clube fica falando essas coisas aí e isso toma as manchetes. Mas que coisinha também o Botafogo, hein? Em casa, que né? Coisinha. O Carlos Baca, né? O grande Carlos Pelo Baca. amor de Deus, que coisa medonha aquilo lá. O Fluminense também. Ontem não teve gol do Júnior Santos, né? Tinha gente pedindo Júnior Santos na seleção brasileira, né? O Fluminense até uns 10, 15 do segundo tempo não tinha chutado uma bola do gol. Isso. Primeiro tempo teve 78% de posse de bola e 0 finalização. Na verdade, uma bloqueada pela defesa. Quer dizer, nem chute a gol, dá para considerar isso. Você chuta, bate do zagueiro. Cara, que coisa. Isso não é só o Flamengo, não. O que é a nossa pauta é o Flamengo, mas isso não é só o Flamengo. Mas eu acho também o seguinte: os outros foram mal. Azar dos outros. O Flamengo tem que estar na régua dele, cara. O Flamengo é o clube de 1 bilhão e 400. Cobrança tem que ser proporcional. E o Flamengo tem essa. O Fluminense não tem dívida com a torcida, não, campeão. O Fluminense é campeão da Libertadores. Ainda é o bicampeão do Rio de Janeiro e o massacrou o Flamengo ano passado. Quem deve à torcida não é o jogador do Fluminense. O do Botafogo deve. O do Flamengo deve muito. O ano passado é um ano para não ser esquecido, para não acontecer mais.